Gente querida e maravilhosa, um bom dia, muita felicidade para todos nós. E me colocando aqui, vou até abaixar o rádio um pouquinho, colocando nessa presença de Deus, né? Eu gosto de escutar o rádio e sempre escutar os pastores fazendo orações e lendo a Bíblia. E eu gosto de ler a Bíblia também todos os dias. E aqui eu estou fazendo a leitura dos Atos dos Apóstolos, porque a nossa fé ela veio na coragem dos apóstolos, que após a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram pelo mundo e eles foram muito perseguidos. Não foi fácil, mas foi pela ação do Espírito Santo que nós temos essa fé em Jesus, né? Esse esclarecimento para que todos nós possamos ser salvos, né? Jesus ele veio ao mundo, sofreu muita perseguição, os apóstolos também. Hoje nós temos a Bíblia, né, também, e a Bíblia também, então não se pode mais esconder, né, a verdade. Então é o que se fala muito, né? Conhecereis a verdade. E a verdade ela é Jesus. Então eu li de 1 a 5 ontem, né, falando que Jesus ele foi elevado ao céu. E antes de ser levado ao céu, ele deu as instruções para os apóstolos, que ele escolheu, movido pelo Espírito Santo. Então tudo foi pela ação do Espírito Santo. E durante 40 dias, né, ele se provou, houve numerosas provas de que Jesus ele está vivo. E Jesus falou do reino de Deus e deu a ordem, né, que seriam batizados no Espírito Santo, né? E então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Então, os apóstolos estavam reunidos, né? Os que estavam reunidos, né, perguntaram a Jesus, porque todo mundo quer saber a preocupação do mundo, né? Os reinos do mundo, né? Quem vai reinar no mundo, quem vai estar mandando agora, a quem a gente tem que obedecer. Muitas vezes, até nas igrejas, a gente tem esses domínios de grupos de pessoas, né? Mas o principal é a gente focar em Jesus, não é a gente estabelecer um domínio para determinada pessoa, um determinado partido, um determinado grupo, porque a ação, Jesus ele fala, ele não, ninguém sabe de nada, né? Não cabe a ninguém saber nada, porque com a ação cabe a nós sermos testemunhas, né? Testemunhas até os extremos da terra da ressurreição e do reino de Jesus. Isso pela ação do Espírito Santo. Ninguém sabe de nada, né? Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Então, Jesus, ele foi ao céu, de lá que ele reina, no céu. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu enquanto Jesus ia embora. Então, lá do céu e da terra, porque Deus está em todo lugar, né? Mas ele olha por nós lá do alto do alto. Mas, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá
do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Então, Jesus, ele foi e ele volta. E aí é a justiça, né? A justiça, a salvação. É isso que nós estamos nessa presença de Deus e nessa palavra. A gente tem que levar, né? Que é a verdade. Jesus, ele foi ressuscitado, ele subiu ao céu, está no céu reinando. Ninguém sabe de nada, os tempos, os momentos, quando que vai ser restaurado. Ninguém sabe de nada. Pode ser que todo mundo fale, eu sei de tudo, mas tá aqui na Bíblia, né? Ele falou, não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Então vamos colocar tudo na mão de Deus e ficar na graça de Deus, que seja feita a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Um bom dia.